Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, irmãos e irmãs, ela é força para a nossa vida, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, a liturgia da palavra, ela é a primeira parte da celebração eucarística. Nós celebramos a palavra de Deus, base da nossa fé e da revelação divina, e celebramos a Eucaristia, sacramentalmente, o sacrifício de Cristo que nos foi entregue. Por isso, então, irmãos e irmãs, é muito importante nós termos essa prática diária de meditação na palavra de Deus. Não basta ter a Bíblia em casa e não conhecer os seus textos sagrados, e não meditar, e não transformar esta meditação em oração. Uma palavra, para ela fazer um efeito positivo em nossa vida, nós temos que ter de fato essa prática de leitura, de meditação e de oração. Transformar aquilo que nós lemos na nossa súplica, porque Deus assim fala conosco e nós saímos confortados todas as vezes que nós buscamos força na Sagrada Escritura. Mas nós não devemos levar ao pé da letra o que aqui está escrito, porque o sentido é espiritual e teológico. Por isso, antes de fazer uma leitura bíblica, nós precisamos pedir a luz do Espírito Santo, invocar o Espírito Santo de Deus, para que Ele nos esclareça toda a verdade daquilo que Deus quer de cada um de nós. Portanto, irmãos e irmãs, esta palavra que nós ouvimos, ela tem um sentido simbólico e teológico, mas que de fato mostra a força de Deus, que liberta das forças do mal. De fato, na fé da igreja cristã e católica, nós professamos a existência pessoal do diabo ou Satanás, e seus seguidores maus espíritos, que andam pelo mundo para tentar desencaminhar os escolhidos de Deus, que somos nós. Mas nós não devemos temer o inimigo, ao contrário, nos preparando para o combate, nós devemos meditar na palavra de Deus, porque essa meditação, como disse, vai se transformar em oração e força para nós termos discernimento, o que é de Deus e o que não é. O que o inimigo tenta nos seduzir e nos enganar com as suas ofertas que a nós não convém como cristãos. Para que nós fomos criados, homens e mulheres? Para sermos imagem e semelhança do Deus Criador. Por que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo? Para ser o nosso Salvador e nos tornar filhos e filhas de Deus através do batismo em sua pessoa. Em Cristo fomos chamados e escolhidos a ser filhos e filhas de Deus. E nos enviou o Espírito Santo para quê? Para ser o nosso defensor e a força, a fortaleza que nos anima a combater as forças do mal. É o que nós ouvimos na primeira leitura. Apocalipse é um livro que as pessoas, não vou ler Apocalipse, confunde, eu não sei o que está escrito lá. É um livro de revelação, que utiliza de vários símbolos, uma simbologia, ou seja, elementos do conhecimento do povo de sua época, para denunciar o que de fato estava acontecendo na realidade. A perseguição dos cristãos, nós celebramos dia 30 de junho, a igreja comemorou os protomártires de Roma, ou seja, os primeiros cristãos a serem massacrados, mortos pelo imperador romano chamado Nero. E então João estava exilado na ilha de Pátimos, uma ilha distante, que quem ia para lá era para morrer. João estava exilado e lá ele recebeu, pela força do Espírito Santo, a revelação para orientar as comunidades cristãs de sua época como combater as forças do mal que se manifestavam
no governo e no império. Hoje não é diferente. Às vezes nós escutamos anúncios aí. Alguém uma vez me perguntou: por que na igreja católica a gente não vê expulsando demônio? Falei: porque ele não entra lá. Ele não consegue entrar. Sabe por quê? Porque ele tem medo de Nossa Senhora e da Eucaristia. O crucifixo é um símbolo, mas o diabo tem medo de Nossa Senhora, irmãos e irmãs. Por isso nós ouvimos na primeira leitura falar do grande combate, né? A mulher e o dragão. Estava para dar à luz um filho e o dragão queria roubá-lo. Mas veio Miguel, o grande defensor. A palavra Miguel significa quem como Deus. Ninguém se iguala a Deus. E então Miguel, o grande defensor da igreja de Cristo, que nós devemos invocar diariamente. Eu não fico um dia sequer sem fazer o pequeno exorcismo de Leão 13, a oração a São Miguel Arcanjo, que nós vamos rezar hoje aqui, para que nós tenhamos estes grandes protetores espirituais. Existem forças que nós não vemos. Quem que nunca fez alguma coisa que não queria fazer de jeito nenhum, depois: meu Deus, por que eu fiz aquilo? É aí que entra a nossa desatenção. Quem ora, quem medita na palavra de Deus, está em uma vida de católico morno, está sujeito às forças do mal nos seduzirem. Por isso, nós precisamos ser firmes, autênticos, identificar o que é de Deus e o que não é. Então, acolher e escolher somente aquilo que eleva o nosso espírito, que nos faz viver comunhão na comunidade, porque isso torna-nos fortes no combate contra as forças do mal. Quando Miguel veio, nós ouvimos na primeira leitura, com seus anjos e os outros arcanjos, Gabriel, força de Deus, e Rafael, Deus cura. Isso significa esses nomes. Então a força de Deus, que se manifesta na cura e na libertação, vem pelos arcanjos, e São Miguel, o grande defensor, não deixa que o inimigo tente ser na nossa mente, na nossa vida, igual a Deus. Não deixa que nós sejamos seduzidos, porque se estamos atentos, eu volto a dizer, por uma vida de meditação na palavra, uma vida autêntica de oração com o Senhor, com a intercessão de Nossa Senhora, de São José e de São Miguel Arcanjo, nós vencemos. Podem ter certeza disso. Por isso, irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje, primeira sexta-feira, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Fonte de amor, fonte de misericórdia, onde nós buscamos ser semelhantes ao seu coração. Interessante que tudo isso conduz a nós nos encontrarmos com o Senhor na Eucaristia, na adoração, mas principalmente na comunhão entre irmãos que somos. Cada um no seu espaço, na sua função, ser fiel a Deus. Não podemos levar com negligência o que o Senhor nos confiou. Se nós fomos feitos sacerdotes, não é por mérito nosso, é pela graça de Deus. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos capacitei para ir e dar testemunho. Então não pode ser de qualquer jeito. Os músicos, a pastoral da acolhida, os ministros, os membros do apostolado, da renovação carismática, enfim, de todos os segmentos da comunidade, têm de ser um em Jesus. Temos de viver comunhão, porque isso torna a comunidade forte, que vence o diabo, que expulsa o mal, e aqui ele não entra. Eu disse com toda a propriedade e certeza. Por que não se expulsa? Porque não entra na igreja católica. Pode ser que um dia manifeste uma coisa ou outra, mas é tudo muito, a maioria dessas manifestações são fruto da mente, da enfermidade, da ansiedade, da depressão, da falta de fé, da falta de confiança.
mas nós contamos também com a ciência, que é dom de Deus, para nos ajudar. Mas a fé tem que vir em primeiro lugar. E aí no Evangelho, nós ouvimos João Batista já estava preso, injustamente. E ele fica também duvidoso. Meu Deus, eu anunciei o reino, eu anunciei a conversão, eu batizei as pessoas como símbolo de arrependimento. E agora? Estou preso, limitado, por causa das forças do mal que se manifestaram no governante Herodes, principalmente na mulher e na filha dela, né? Vocês sabem a história de Herodes e João Batista. Mas ele manda os seus discípulos perguntarem: é você ou devemos esperar um outro? Jesus não responde, porque nós não podemos ter orgulho daquilo que nós somos. Eu não tenho orgulho de ser padre. Eu tenho humildade de pedir: Senhor, me ajuda a viver melhor o meu sacerdócio até o fim da minha vida, para fazer o teu povo se encontrar contigo. E então, Jesus não se engrandece em ser em natureza igual a Deus Pai, mas ele é humilde. Os coxos andam, os cegos enxergam, os mudos falam, os surdos ouvem, e a libertação chegou para toda a humanidade. Libertação do quê? Das forças do mal, das forças do pecado, que nos afastam do caminho de Deus, e nos tornam vulneráveis à ação do maligno. Por isso, a confissão é um sacramento necessário. Jesus responde desse jeito. Por que Jesus responde assim? Porque estes são os sinais do reino de Deus. Chegou a libertação. E agora, irmãos e irmãs, o Senhor fala conosco. Chegou a libertação para nós. Chegou o momento do encontro. Chegou o momento de nos prepararmos. Olha o que essa pandemia tem causado. Tantos transtornos, tantas mortes. Deus quer isso? Claro que não. Movidos pela ganância, pelo poder, as pessoas se deixam dominar e vão criando uma guerra, não mais com armas, com canhões, com fuzis, com bombas, nem atômicas, mas com bombas biológicas, que a humanidade inteira foi atingida por isso. Mas nós não vamos desistir nem desanimar. Nós vamos confiar no poder de Deus e na intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Miguel e de todos os santos e anjos de Deus. Manda teus anjos sobre nós. Vai preparando aí essa canção, porque nós queremos que os anjos do Senhor se manifestem na nossa vida. E nós somos anjos na vida do irmão, da irmã, da minha família, da minha comunidade, do meu município, do meu bairro? Ou nós somos demônios que dividem? Ou nós somos pessoas ingratas que esquecem o que o outro fez de bom para mim, e ao invés de eu ter gratidão, eu tento destruir a vida do próximo, com falas, com fofocas, com fuxico, com mágoas, ressentimentos e tanta coisa que vamos acumulando, que não deve caber na nossa bagagem rumo ao céu. O reino começa aqui na terra, os sinais do reino se manifestam, mas nós devemos na nossa bagagem levar essas virtudes para um dia entrarmos gloriosamente no encontro definitivo com o Senhor. Porque, completando aquela leitura da primeira que nós ouvimos, parou ali no versículo 6, mas os demais versículos vão dizer assim: quem são estes, meu Senhor? Um anjo pergunta para João, o vidente, e ele disse: tu que sabes. Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, o venceram pelo sangue do Cordeiro e o testemunho que eles deram da palavra. Por isso, hoje estão diante do trono da misericórdia de Deus, adorando plenamente. A igreja triunfante existe. Nós somos igreja militante e não queremos ser igreja padecente no purgatório. Queremos ser igreja triunfante no céu, gloriosos,
por esses anjos de Deus que vão nos ajudar. E peça ao Senhor nesse momento: eu quero ser anjo na vida do meu irmão e da minha irmã. Fale comigo: eu quero ser anjo de Deus na vida do meu irmão e da minha irmã, na vida da minha comunidade, principalmente dos menos favorecidos e dos mais necessitados. Me ajuda, Senhor, ser sinal do teu reino, testemunho da tua palavra e vitorioso pelo sangue de Cristo. Amém. Manda teus anjos sobre nós.